Olha, vai ter festa em Olinda, livros contando histórias, pra guardar na memória. A Fliporto que vem aportar em Olinda. Boa tarde a todos. É um prazer inenarrável, porque eu adoro essa palavra inenarrável. Porque o que não é narrável, imagina o que não é narrável, tudo é narrável. Então, se uma coisa é inenarrável, só esses caras conseguem narrar. Então, é um prazer estar aqui na Fliporto, nessa tarde devidamente calorosa, por isso que eu gosto, devidamente ressacosa, por isso que eu gosto. E vamos dar início à nossa conversa. Temos pouco tempo, temos só 1 hora, mas vamos tentar gastá-la com a melhor das honestidades possíveis. Eu estou aqui com 3... É bom mediar uma mesa que na situação de admirador, de você gostar do que... Não apenas ser um chamado profissional que você vem também media na boa, mas o legal é quando você faz mediação com um devido afeto, a admiração com as pessoas que compõem a mesa. É o caso do João Lee, um puta artista daqui, que eu já conheço muito da Ragu e do projeto Domínio Público, que junta literatura e quadrinhos. O Rafa Coutinho, meu vizinho da Pompeia, o berço do rock and roll de São Paulo e de outras coisas. E o galera de longas jornadas litero-boêmias também. E eu vou abrir com uma pergunta comum para os três, para a gente começar a bater essa bola e depois esperar do público as melhores das indagações desta tarde. Toda vez que eu vejo essa união, literatura e quadrinhos, da forma como ela é colocada nos simpósios, nos seminários, nos festivais de literatura e etc., eu sempre vejo um pouco a parte dos quadrinhos um pouco como se estivesse sendo ajudada ou solenizada pela literatura, como se a literatura fosse uma puta história e o quadrinho fosse ali aquele primo pop ali marginal que fosse ajudado por essa solenidade da literatura. Então eu queria saber dos três como vocês veem essa relação que é cada dia maior hoje, tanto nas adaptações de textos já consagrados de literatura, como agora no caso do Rafa e do galera, do Cachalote, que é 2 homens vivíssimos e de agora se juntando para fazer uma narrativa que junta literatura e quadrinhos e desenho. Então eu queria saber de vocês como veem essa parada de literatura e quadrinhos, se ela tem essa relação da literatura muito solene, a madame consagrada e nobre, e o quadrinho pop levemente tido como banal. Como é que vocês veem essa história? Então, boa tarde, gente. Eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho hoje. Quando o Mário me chamou para essa mesa, o tema era o boom dos quadrinhos e o embalo, o boom e o embalo, né? Gostei da parte do embalo. Então, o boom e o embalo dos quadrinhos, eu fiquei já pensando, hoje a gente tem uma produção de quadrinhos que realmente cresceu no Brasil, né? E que, de fato, foi alavancada aí por essa novidade, entre aspas, que na verdade não é novidade, das adaptações da literatura para os quadrinhos. Aí não é novidade porque, de fato, desde a década de 40, que a EBAL, né, a Editora Brasil América, já publicava literatura em quadrinhos aqui no Brasil. No início publicava só os clássicos de literatura estrangeira, depois, em 1950, eles começaram a publicar, inclusive o marco inicial foi o Guarani, né? Então eles começaram com o Guarani em 1950, publicando literatura em quadrinhos. E é engraçado que no relato do Álvaro de Moya, que fez até um estudo bem legal sobre essa época da EBAL, dizia, o editor da EBAL dizia o seguinte: a gente está fazendo literatura em quadrinhos, um pouco lutando contra o preconceito que já existia naquela época
como se o quadrinho fosse, de fato, uma leitura menor, uma arte menor, e até pior do que isso, era uma arte que atrapalhava aos jovens e que era contrária ao movimento de formação do leitor, né? Então, e o editor dizia, a gente vai publicar literatura em quadrinhos, mas a gente vai ter o cuidado, né, de não inovar, não inventar, para que as instituições de ensino não desistam de adotar nas suas escolas, porque foi já nessa época que as escolas, algumas instituições de ensino, algumas secretarias, inclusive, estavam adotando livros de literatura em quadrinhos, adotando muito entre aspas, né, aceitando que fizessem parte do espaço escolar, né, das aulas, na sala de aula, fosse utilizado, naquela época, muito ainda para fazer análise sintática, para discutir ortografia, muitas vezes para usar como um mau exemplo do uso da língua, né? Então, era nesse contexto que, na verdade, a literatura em quadrinhos foi publicada na década de 50. Isso, na verdade, final da década de 40, 50, até 60, a Ebal continuou a publicar. Publicou, acho que, mais de 50 títulos de literatura em quadrinhos. Chamavam Edição Maravilhosa, os livros, que são maravilhosos hoje, a gente olhando, né, tem umas coisas assim, impressionantes, desde o tamanho, que eram revistas enormes, mas, de fato, as obras, as adaptações, elas eram extremamente respeitosas, no sentido pejorativo da palavra, a grande arte, que era a literatura. Então, de fato, isso se confirma já desde a década de 50, e o que me estranha e o que me incomoda hoje é que acho até que seja mais normal naquele momento que se tivesse esse tipo de concepção dos quadrinhos. Hoje eu já acho muito ruim que seja assim, e existe muito. Então, acho que há um ano atrás eu tive numa mesa onde, de fato, uma pessoa que é da literatura disse, não, o quadrinho é importante para os jovens se iniciarem na literatura. Então, acho que esse é um grande perigo, porque, na verdade, a gente não pode hierarquizar, não faz sentido mais, principalmente hoje, hierarquizar, né, as artes entre as artes maiores e artes menores, principalmente agora que a gente fala de integração, interseção, desses limites quase invisíveis, né, entre as artes, entre as mídias. Então, essa ideia de interdisciplinaridade e tudo. Então, para mim, a maior preocupação é essa, que o boom dos quadrinhos é legal, eu acho que é massa, inclusive, eu estou começando já com uma fala meio pessimista, eu já tenho fama de ser pessimista, mas, assim, também festejar, eu acho que é oportuno, né? Festejar que a Livrinho de Papel Finíssimo, que faz um trabalho muito legal, a Marca de Fantasia, que é uma editora que publica muito livro hoje de teoria de quadrinhos, que é uma coisa raríssima, né? Você não tem, as grandes editoras não fazem isso, e a Marca de Fantasia, uma editora daqui da Paraíba, de Henrique Magalhães, tem hoje mais de 30, 40 títulos sobre literatura, sobre quadrinhos, né, de teoria. Então, a Cachalote, a Ragu, a Grafite, eu acho que muita coisa tem se produzido, a gente tem mesmo que festejar. Agora, é aquela história, né, um olho no padre e outro na missa, porque também a gente não pode dar esse vacilo de achar que esse boom não vem também, e que vem, de fato, acompanhado ainda de certo preconceito que é histórico e que a gente não vai modificar essa concepção repentinamente, mas, ao mesmo tempo, já faz 60 anos, desde a publicação do Frederic Vertan, lá, o norte-americano, que dizia que os quadrinhos eram um mal para os jovens e para as crianças, né? Então, já são 60 anos, eu acho que está na hora da gente começar a deixar de falar nessa história de que os quadrinhos servem para iniciar a literatura, o jovem na literatura, que os quadrinhos servem para você tomar gosto, né, pela literatura. Eu acho não, você tem que tomar gosto pelo quadrinho mesmo,
e pela literatura também, independente dos quadrinhos e tal. Eu não sou tão pessimista que nem você, João. E eu já acho que o quadrinho já tem 100 anos aí de estrada, né? E não precisa mais se explicar para ninguém. Mas eu acho que é legal contar para as pessoas o que foi esses 100 anos de quadrinho no Brasil, porque tem uma geração nova que não conhece, né? Então, o quadrinho brasileiro, ele teve 2 momentos de boom maravilhosos que foram, do ponto de vista editorial, as épocas de ouro, né, no Brasil, que teve os anos 60 com o Enfio e toda a geração ali do Pasquim, né, geração 60 e 70, e a geração 80 que foi já pós-ditadura, né, com Chiclete com Banana e Animal, né, que foi o período em que o quadrinho adulto vendia 150 mil cópias todo mês. E isso era um número que batia com as publicações do Maurício de Souza na época. Quer dizer, o brasileiro já consumiu muito quadrinho já. E eu acho que, e aí o que aconteceu? Nos anos 90 apareceu a crise, né? O mercado editorial encolheu e então toda a geração pós-90, de uma certa forma, esqueceu o que aconteceu. Do ponto de vista entre a relação de literatura e quadrinho, eu acho que eu gosto de ver como mais uma aproximação benéfica para ambas as linguagens, assim como o cinema se aproximar do quadrinho ou da literatura e o teatro e a dança, enfim. Eu não acho que essa coisa hierárquica que você está dizendo, eu concordo completamente com você, já é antiga, não faz sentido nenhum. E o quadrinho, e isso é engraçado também, porque normalmente me perguntam também sobre isso, se o quadrinho já se emancipou do título de conteúdo infantil, né, infanto-juvenil, e que também é um absurdo, porque o boom dos anos 80, você tinha 70% das publicações eram adultas, aliás, só para adultos. e eram sujas, eram subversivas, eram corajosas. Então, eu também gosto de acreditar que o quadrinho não só não precisa desse tipo de se explicar, esse tipo de coisa, como ele é bom também que ele tenha esse passado meio obscuro e negro. Eu acho que isso alimenta muito a produção, o conteúdo do quadrinho. Ele é um conteúdo diferente. Né? Por origem, ele é uma mídia muito mais aberta para explorar esses limites. Ele é visual, né? Ele atinge direto, ele vai mais rápido, né, em direção à conversa com o interlocutor. Mas eu acho que é muito benéfico para o quadrinho e para a literatura. E fora que é gostoso demais trabalhar com o escritor, né, que tem bagagem com galera, foi muito bom. É um outro know-how, uma outra bagagem, assim, trazia... Comenta um pouco sobre isso aí. Alô, boa tarde. Por favor, galera. Pois é engraçado quando falam do nosso trabalho, né, que tu é o quadrinista e eu sou o escritor, né? A gente fez uma história em quadrinhos, mas eu carrego a pecha da literatura, porque eu publiquei romances antes e contos, então eu não posso ser quadrinista, eu vou ser um escritor que fez um quadrinho, né? Mas acho que eu só posso falar um pouco do ponto de vista criativo mesmo, né? Quando eu comecei a fazer esse projeto com o Rafa, eu já tinha escrito 3 romances, publicado 3 romances e um livro de contos. Me perguntam muito, assim, quando fazem entrevistas sobre a Cachalote, né? Como é que foi, tu que é escritor, escreveu romances, publicou um livro de contos, fazer quadrinhos, qual é a diferença, né? E eu acabo respondendo coisas um pouco banais, ou repito, ou invento uma resposta diferente para cada vez, porque eu não sei, né? Do meu ponto de vista, ter criado essa história junto com ele, criativamente não teve nenhuma grande diferença essencial entre escrever um romance e fazer uma graphic novel, um romance gráfico. Quer dizer, as linguagens têm características diferentes, mas em termos de potencial narrativo e do tipo de história que a gente está buscando, para mim o trabalho na Cachalote
não teve nada essencialmente diferente do trabalho num romance. E, enfim, literatura em quadrinhos. Eu acho uma coisa que às vezes a gente esquece de dizer, né? Nessa história de falar literatura em quadrinhos tem um pressuposto de que a literatura é uma coisa mais séria que os quadrinhos, né? E a gente acha que tem que não só ressaltar a seriedade potencial, né, dos quadrinhos, mas também relativizar um pouco a seriedade da própria literatura. Eu nunca gosto muito quando a literatura é tratada de uma maneira idealizada, né? Eu abomino, por exemplo, críticas e resenhas que falam expressões como a verdadeira literatura, né? Literatura de verdade. Essa é uma das coisas mais escrotas que alguém pode dizer, né? Pega um livro e diz, isso não é literatura de verdade, né? Quem tem a presunção de dizer o que é literatura de verdade, para começar? E se coloca a literatura muito no pedestal, né? Eu acho que não só os quadrinhos são mais sérios do que o senso comum acredita, como a literatura ela é menos séria do que o senso comum acredita, né? A gente tem que encarar a literatura de uma forma mais aberta, quer dizer, não existem temas mais ou menos literários, coisas que se pode ou não pode fazer para que aquilo seja literatura. A literatura como aquela coisa no pedestal caiu com o modernismo e a gente não pode continuar tratando a literatura dessa forma. Então acho que não é não só o caso de, né, trazer para cima a suposta seriedade dos quadrinhos, mas também de relativizar um pouco da literatura. É tudo narrativa, né? A gente usa linguagens diferentes, mas acho que quando a gente está criando uma história, seja em cinema, quadrinhos, literatura, a gente está fazendo sempre essencialmente a mesma coisa, né? Existe uma criação de significado e aquilo vai ressoar ou não com um leitor, um espectador. E é isso que realmente importa, né? Todos os critérios de seriedade ou não seriedade, verdadeira literatura ou verdadeiro quadrinho, isso tudo, em última instância, na experiência do leitor, na relação do leitor com os autores, nada disso importa. Galera, nas poucas tentativas que eu tive de fazer roteiro, eu como escritor senti muita dificuldade em visualizar, em vez de ficar escrevendo milhões de coisas, tentar imaginar aquilo como uma cena. No teu processo com o Rafa, você entregava o roteiro pronto, vocês conversavam, ou você conseguia já escrever visualizando? Como é que se deu isso? Assim, porque eu tive uma baita dificuldade como roteirista a tentar, e experiências conjuntas, coletivas com amigos, uma dificuldade imensa. Eu escrevia 200 páginas e não valia meia cena. Então eu queria saber de ti como é que foi esse processo, Fábio. Talvez o processo da Cachalote tenha sido um pouco atípico, porque eu e o Rafael, a gente trabalhou numa sintonia muito grande desde o início do projeto, né? E esse livro não é um livro escrito por mim e desenhado por ele, né? De certa forma é, porque, enfim, a minha especialidade era o roteiro, eu fiz o roteiro final, mas os personagens, as histórias, toda a poética do livro, tudo isso foi resultado de um trabalho em conjunto, né? A gente usou argumentos iniciais meus, tanto meus quanto do Rafa, né? Personagens que eu queria fazer, que ele queria fazer, histórias que ele trazia na cabeça, histórias que eu estava guardando. A gente fez várias reuniões, colocou isso na mesa, discutimos e chegamos nesse conjunto de 6 histórias que são histórias nossas, né? Então, enquanto a gente ia desenvolvendo os personagens, desenvolvendo as histórias, foi um processo criativo conjunto. E eu, como minha função era essa, quer dizer, eu era o cara que ia dando sucessivas formas por escrito para essas discussões, né? As primeiras versões de roteiro da Cachalote eram quase literárias, no sentido de ser prosa de ficção, né? Elas eram quase como contos, assim, eram textos escrevendo argumentos, escrevendo as histórias. E conforme o Rafa começou a fazer desenhos, storyboard, dos quais eu, na medida do possível, participava também, né? De fazer os thumbnails, os storyboards. Eu fui fazendo versões cada vez mais técnicas desse roteiro. Então esse roteiro, a Cachalote teve, sei lá, 10 roteiros. Né? Cada um ele foi ficando mais técnico, e até porque um roteiro, ele, apesar de ele estar carregando a história em quadrinhos, ele tem uma função muito específica, né? O roteiro não é o que o leitor vai ler. Ele é uma peça que tem uma função que é servir para o ilustrador poder desenhar a história, e também para os editores poderem diagramar, fazer balão, quer dizer, ele tem uma função técnica, né? Mas a gente saiu então de uma coisa criativa, mais livre, e foi depurando essa peça mais técnica que serviu para ele desenhar e tal. E que o Rafa também não seguia a risca, né? Era muito comum ele mandar para mim, às vezes por e-mail, porque a gente estava morando em cidades diferentes. Fiz 10 páginas novas. Eu via, ele tinha subvertido, corrompido totalmente o roteiro. E muitas vezes eu tinha uma primeira sensação ruim, do tipo assim, pô, cara, eu escrevi aquele monte de coisa, fiquei horas fazendo o roteiro, ele fez tudo diferente, né? Mas assim, eu acho que talvez em 100% dos casos eu via 10 minutos depois e falava, não, realmente está melhor. E assim como eu dei palpites nos desenhos dele, né? Quando eu tive a oportunidade de ficar do lado dele que eu estava desenhando, de sugerir, às vezes, como uma cena vai ser feita.
feita, como algo pode ser desenhado. Então a gente teve um processo bem misturado, né? Apesar das nossas especialidades. Mas eu acho que, pelo que eu converso um pouco com outros duplas de quadrinistas e roteiristas, também é comum que o roteirista seja o autor da história, né? O escritor que fornece aquele texto que o ilustrador simplesmente desenha, né? E essa relação vai ser diferente dependendo de cada dupla, né? Não existe um modelo correto. Eu acho que depende muito da proposta, da relação que os dois envolvidos têm, né? É o que eu acho que talvez aconteça agora com essa... Tem várias... As grandes editoras começaram a investir em projetos como o de vocês, né, de juntar o escritor com o quadrinista. Talvez isso mude agora nessa prática mesmo, de juntar as duas pessoas, e vai acabar com essa história de... O escritor vai acabar sendo quadrinista no sentido de dormir e sonhar uma história, chegar com aquela história para o quadrinista. A gente vai inverter um pouco, vai acabar invertendo um pouco essa história, um pouco por conta da mão do mercado agora, que parece-me que esse boom não é tão ilusório assim, tomara que não seja, João. Olha, João, a gente no Nordeste sempre teve uma... ou se imaginou ou esteve mesmo um pouco na margem em relação a qualquer boom. Como é hoje a história da HQ, do quadrinho no Nordeste? Você falou que tem essa experiência agora da Paraíba, que a editora está publicando muito, tem a Ragu, tem a história de vocês, mas você se sente um pouco na margem hoje ou acha que essa história já está um pouco diluída? Já que falamos na nova classe C, nos emergentes, etc., isso refletiu nos quadrinhos? A gente tem... Acho que teve um tempo que a gente reclamou muito aqui, né, de uma dificuldade de publicação, não era só nos quadrinhos, mas estou falando especialmente dos quadrinhos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer quadrinhos, eu e Mascaro, que depois a gente fez a Ragu, a gente realmente tinha muita dificuldade de publicar, né? Também vale dizer que era na década de 90 e essa dificuldade não era só nossa. Mas, pelo fato das editoras não estarem aqui no Nordeste, né, a gente não ter aqui também distribuidoras. E isso, sim, sempre foi uma dificuldade para a publicação. Agora, o que eu acho que é mais importante do que a gente constatar que existe essa dificuldade ou essa conjuntura é você buscar alternativas, né? Então, por exemplo, a alternativa que a gente buscou foi a gente mesmo publicar. Então, isso, até um certo momento, inclusive, era muito difícil imaginar que a gente teria grana, né, tempo e organização suficiente, porque exige-se também que você tenha um mínimo de clareza do que é que você quer fazer e de uma estratégia para você conseguir realizar. Mas aí a gente tomou essa posição, não, a gente não vai ficar reclamando, porque de fato esse caminho não faz sentido nenhum. Então a gente passou a buscar recurso, né? Foi na época que as leis de incentivo começaram a abrir, né, as portas para esse tipo de publicação, inclusive muito engraçado que eu escutei, a gente falava muito que não conseguia publicar e tal, e a lei de incentivo aqui em Pernambuco já estava no seu 3º ano e nunca tinha aparecido nenhum projeto de quadrinhos, né, submetido à lei de incentivo. Então, foi a primeira coisa que a gente se perguntou, ora, mas por que é que ninguém apresenta um projeto? Porque não tinha como categoria mesmo, né? Não era... Não, já existia. Já existia. Não existia como categoria, mas você podia escrever na categoria de literatura, que foi na categoria que a gente escreveu. Então, nós escrevemos o projeto na categoria de literatura e ele foi aprovado, e todas as vezes que nós escrevemos, ele foi aprovado. Então, depois disso, aí começaram a surgir outros projetos e várias publicações aqui em Recife, especialmente, começaram a surgir. Obviamente, do ponto de vista de produção, né, de registro, de publicação, a gente consegue. Agora, do ponto de vista de distribuição, isso continua sendo um grande problema quando você não publica por uma editora, quando você publica de maneira independente. Então, acho que esse é o maior problema para a gente hoje, que é a distribuição. Com relação à produção, esse boom do quadrinho, eu não tenho dúvida que ele está aqui em Recife, está em João Pessoa, está, né, em outros lugares do Nordeste,
E tem muita gente produzindo, e o que eu acho mais legal, muita gente produzindo da maneira que descobriu, né, da maneira que encontrou para produzir e publicar, sem depender, né, das grandes editoras, né, com aquela ideia mais romântica também, de que vai ter um marchand, que os artistas plásticos, essa ideia, o marchand vai lá e vai salvar você daquela situação. Então, acho que isso é um avanço, na minha opinião, talvez seja a coisa mais importante, eu acho, do cenário dos quadrinhos hoje, é essa disposição e esse know-how que os quadrinistas e as pequenas editoras, as editoras independentes, estão, na verdade, construindo para publicar independente, né, de ter uma grande editora por trás. Só uma coisa que eu queria falar que eu achei engraçado, tem uma coisa que eu achei engraçadíssimo, interessante, falando dessa história de fazer junto, né, do roteirista e o quadrinista. Tem o Zé Lins do Rego, veja só, em 1952, eu acho, quando foi publicado O Menino de Engenho, pela Ebal, ele leu e ficou tão impressionado que saiu com essa frase engraçada aqui: palavra e figura são a mesma coisa na correnteza dos fatos. Então, acho que é legal, porque essa ideia de que, de fato, se a gente entender como essas coisas separadas, como obra, os quadrinhos, ele vai sempre perder, porque, na verdade, não é uma obra, não é uma ilustração de um conto e de um romance. É, de fato, outra obra que tem uma sintaxe própria, uma gramática própria, visual e, né, a partir da palavra também. Então, acho que isso é só para reforçar o que o galera falou. Antes de voltar aqui para a visão mais otimista do Rafa, queria só perguntar como foi tua relação com essa parte mais sagrada da literatura, com o Bilac, né, que se adaptou, um conto do Bilac para o domínio público. Como é que foi? Se assustou muito com o mundo bilaquiano? Como é que foi essa história? Então, primeiro a minha surpresa, não sabia... Que o roteiro é do Mário Hélio, né? De Mário Hélio. Primeiro a minha surpresa é que eu não sabia que Olavo Bilac escrevia prosa, né? Porque a gente, na escola, não aprende isso, né? Então, eu não sabia. E é um conto mal assombrado, né? Uma crônica mal assombrada. Não, é um conto engraçadíssimo. É um conto, assim, de um humor... Esse conto é realmente interessante, que é de 1895, é sobre o jogo do bicho, é uma coisa meio soturna, porque começa com a morte da mãe do personagem, mas é 1895, sobre o jogo do bicho, e o jogo do bicho naquela época já era proibido, já era ilegal. Então nós estamos aí com mais de 100 anos... E a gente, de legalidade, isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque que tipo de ilegalidade é essa? Então ele já tira uma onda, ele faz uma greia com o fato de ser ilegal. Na verdade, o que ele escreve é uma gozação a essa tentativa, né, de impedir que as pessoas façam aquele jogo como achava que devia fazer. Então, para mim, foi a primeira surpresa. Com relação ao roteiro, eu não tive problema, porque, na verdade, como o Mário Hélio escreveu o roteiro, ele já subverteu geral quando ele escreveu. Então, para mim, foi a maior limpeza, né? Porque eu, sinceramente, ficaria um pouco com o pé atrás, porque a gente aprendeu que a gente não pode mexer nos grandes clássicos e principalmente nos grandes ícones, fica meio arriscado de você fazer uma coisa e depois ser muito criticado, às vezes até injustamente. Mas, com o Mário, foi quem fez e já chutou o pau da barraca e fez uma adaptação que, assim, realmente recontava, né? Recriava, reinventava o conto. Então, para mim, foi a maior moleza. Eu peguei já desse ponto. Então, não tive mais que ter respeito nem cuidado ao texto, porque Mário já tinha desrespeitado e subvertido. Acabado com o Bilac. No bom sentido. Você tocou num aspecto interessante, que é, às vezes a gente esquece que o HQ quadrinhos foi muito popular no Brasil, né? No Chiclete com Banana, nessa parte mais
desse quadril paulista aí, o que 80, né, anos 80. Tem também, a gente esquece dos Tex, dos Tazans, dos Tex, dos gibis e faroeste, que eram popularíssimos no Brasil inteiro, no interior, no sertão, em qualquer lugar, eram vendidos assim. Normalmente em porta de cinema, era muito associado ao cinema como local de venda, né? O cinema, a sessão de cinema do domingo sempre foi o local da venda do gibi, do quadril. Mas o que eu, na minha rasteirice, o que eu vejo assim, nós temos uma dependência gutenbergiana do livro físico de papel, mas acho que o quadril tem mais ainda do que, pode ser loucura minha, mas acho que o quadril tem mais uma dependência física do papel, uma dependência de São Gutenberg do que a literatura normal, né? Aí agora a discussão com essas novas plataformas de leituras e tal é se o livro físico vai acabar e etc. O quadrinho, você acha que sofre um pouco isso, de ainda uma pequena, de não ter uma grande força, uma grande inserção na leitura de computador, noutra plataforma? Ele pode ser lido. O legal dessa história é que o quadrinho, ele... Se é mais dependente do que a literatura, tem o texto normal corrido, etc. Não, eu acho que ele é. Que o quadrinho depende assim, de ser impresso, mas é mais uma questão de tradição em cima da matéria ali, que é o papel, do que por uma questão de purismo. Eu acho que ele funciona, já funcionou em jornal. Entre vocês não tem essa coisa pura de o amor sem limite ao papel. Então, tem também. Tem uma fidelidade. Assim, os desenhistas têm uma fidelidade com o material impresso e uma coisa quase fetichesca, de colecionador, assim, né? Que eu acho que tem origem nessa coisa da tradição e sempre foi impresso, mas ele já foi impresso em jornal, em revista, em formato de livro, em tirinhas, existem uma gama muito grande de possibilidades de impressão ali. Eventualmente fica preso à condição gutenbergiana da coisa. Mas... É bom porque talvez seja a resistência do papel, que os quadrinhos segurem essa resistência, né? Mas a discussão que apareceu agora exatamente com essas novas plataformas é muito boa também, porque não só ele se desvencilha da necessidade de ser impresso, isso corta pela metade o preço, por exemplo, do material. Ele é muito mais fácil de divulgar, ele voa pela internet hoje em dia, né? Então a gente passa, por exemplo, por um boom, esse boom dos quadrinhos, ele é majoritariamente ressonante na internet, né? O boom dos blogs, dos sites, desses conteúdos que giram por aí, do conteúdo que é feito para a internet. E abre também uma enorme gama de possibilidades de formato de história também. Você pode fazer uma história infinita que você desce com a barra de rolagem do computador. Isso te traz um monte de leituras também, né? Tem essas revistas digitais hoje em dia que você passa literalmente a página, né? E agora com esses e-books e primos, também você consegue manusear. Hoje em dia tem uma pirataria muito forte de conteúdo de quadrinhos no mundo, em formato de PDF, que é um formato de leitura para computador. Mas eu acho que nada disso diz respeito o quadrinho não precisa acontecer de uma forma. Mas o Grapá estava comentando que ele achou o livro dele traduzido para o espanhol num site. Assim, e foi ótimo, porque agora ele pode divulgar para editoras e amigos. Esse lance complementar um pouco o que o Rafa falou, eu acho que nos quadrinhos existe uma questão da arte do quadrinho, né? Que no livro não é tão importante. Quer dizer, o problema de ler um romance, por exemplo, na tela do computador é mais uma questão de conforto de leitura, né? E se a gente pega até enfim, no caso da história em quadrinhos, é diferente uma arte impressa, e como ela foi impressa, onde ela foi impressa, de uma arte reproduzida numa tela de computador ou, sei lá, num iPad ou algo assim, né? Como é diferente ver um quadro do Van Gogh, uma reprodução de alta qualidade de um quadro do Van Gogh e um pôster de má qualidade, quer dizer, isso muda muito mais no caso dos quadrinhos do que no caso do texto, que, enfim, palavra é palavra, tu escolhe uma fonte, o importante é que a leitura seja boa, tem uma fonte legível, um papel de boa qualidade, mas não tem uma questão da arte visual envolvida, né? Então, acho que o quadrinho acaba perdendo mais esse sentido, quer dizer, eu ler um livro
foi escaneado ou baixar na internet é uma coisa. E eu não me contentaria em ler a maioria das HQs que eu gosto na internet, né? Eu poderia dar uma olhada para conhecer e decidir se eu vou comprar o livro. Mas se eu gostasse, eu ia querer comprar o livro por causa da arte, né? Eu, pelo menos, eu sou muito... deixo afetar muito pela coisa, a qualidade da arte impressa, né? É diferente uma página impressa, porque até a técnica é outra, né? O tipo de luz que tu está olhando, as cores vão ser outras. E para alguns tipos de leitores isso conta, né? Eu presto atenção, por exemplo. Os quadrinhos têm esse aspecto. Assim, só uma coisa a mais a respeito disso. Eu acho que na internet, nessa plataforma virtual, especialmente que a gente, na internet, porque a gente tem as outras plataformas como o celular e tal, muda muito também a estrutura narrativa, né? Porque você tem uma coisa muito forte no quadrinho, que é essa passagem de página, virada de página. Se você faz ela contínua, você elimina esse elemento narrativo. Então você vai ter que repensar o jeito de você criar uma expectativa que você antes criava página a página, né? Então você criava unidades a partir das páginas, e aí você vai ter que criar unidades a partir de outra referência na tela, que seria virtual, né? Então acho que a estrutura narrativa também vai mudar muito. E existem programas de ler quadrinhos na internet específicos para isso, né? E eles preservam quebra de página, eles te impedem de ver uma página ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma pena, porque acho que é exatamente aí que a gente podia dar um salto, quando a gente diz assim: aquela plataforma é outra plataforma, não é mais o livro. Então, eu nunca não gosto dessa coisa de você passar a página no computador. Eu acho que naquela plataforma você tem que criar outra maneira de interagir com ela. Acho que a gente não deu esse salto ainda, e talvez por isso os quadrinhos não tenham ainda, de fato, se reformulado, se repensado para as novas mídias. A gente ainda está reproduzindo o quadrinho da maneira gráfica para uma plataforma que não cabe naquele pensamento gráfico. Começaram a chegar as perguntas da gloriosa plateia, então vamos, primeiro o público, depois qualquer outra coisa. A Paula pergunta para o Rafael: dá para ser quadrinista profissional? Há diferença entre desenhar, criar para livro e para uma publicação comum de banca? Revista, livro e revista? É isso? Dá para viver. Eu estou vivo. E muitos outros estão por aí. Ele está vivo também. E dá para projetar. Dá para ambicionar coisas no mundo dos quadrinhos. Hoje em dia o quadrinho está muito próximo do cinema, então... E eu acho que a gente vive um momento muito interessante em que o mundo se abriu, né, como possibilidade de mercado também. Você não está mais falando só do mercado brasileiro, do seu mercado, né, do mercado regional da sua cidade ou do seu estado. A gente brinca hoje em dia de publicar no mundo inteiro. Sim. Uma revista inglesa, na época que eu tinha um grupo de design que chamava Base V, lá em São Paulo, a gente publicou em Bogotá, e na Colômbia, na Argentina. No mercado europeu ainda não cheguei, mas muitos quadrinistas brasileiros publicam nos Estados Unidos sem sair. O maior desenhista de super-herói da atualidade é o Ivan Reis. Ele mora lá em São Paulo, não sai ali do bairro dele, ele compra mesmo a quitandinha lá, o pão de manhã. E reza a lenda que ele nunca foi para os Estados Unidos, não está nem interessado em ir, até porque é meio chato. Então, acho que a gente vive um período feliz, assim, de poder circular com o seu material sem ter que ficar preso às limitações do mercado local. E a outra parte era o que era? A Paula também pergunta da diferença entre desenhar para um livro, no caso da experiência que você teve com a galera, e para uma publicação, uma encomenda normal de uma publicação de banco, a editora Abril da Vida, etc. O mercado.
O livro ele é um projeto muito ambicioso e você precisa achar um jeito de encaixar ele, né, dentro dos seus projetos diários, que vão pagar as suas contas e sustentar, e achar uma disciplina mesmo, uma relação muito disciplinada com aquela produção, para que ela aconteça, saia no final. No caso da Cachalote, a gente ficou 2 anos e meio fazendo. E foi um projeto também que aconteceu em parceria com uma empresa de direitos, que compra direitos de adaptação para cinema, para o mercado audiovisual, que é a RT Features, e foi parceira desde o começo também no projeto e ajudou a viabilizá-lo também. Então, mas foi quase que essencialmente em cima do livro esses 2 anos e meio. A gente trabalhou com muito afinco a maior parte desse período. Então, o livro ele tem isso, ele te exige que você se comprometa a ele durante um período bem extenso e que ache um ritmo de trabalho mesmo, né? Constante. E a revista, por um outro lado, eu acho que ela é mais massacrante. Na época das revistas de quadrinhos, você tinha que sair com material novo todo mês, né, muito extenso. Então, os caras só trabalhavam praticamente para fazer revista. E viravam noite, né? Era bem comum ouvir essa história que o nego se matava de trabalhar. Com ilustração e outros tipos de trabalhos gráficos, aí acho que também é um outro... Cada área tem a sua especificidade. O cara de tirinha, por exemplo, de quadrinho, de tiras para jornal, ele é um sujeito cuja vida basicamente gira em torno de criar uma piada diária, né? Executá-la durante o dia, finalizá-la e mandá-la para o jornal. Então é um sujeito que ser tirista, se é que existe essa expressão, é a vida do sujeito mesmo. A vida dele vira isso durante os anos que ele fica comprometido àquele conteúdo. Então acho que cada área tem as suas especificidades. A Joana pergunta pro galera. Daniel, você reconhece a sua escrita de romancista no texto da HQ, no caso da experiência Cachalote? E a forma, ou o meio, no caso, de alguma maneira determina o conteúdo? Essa pergunta mais, digamos, mais acadêmica. Segunda, eu nem sei se eu vou conseguir responder, mas eu vou dar conta da primeira, então. Eu reconheço, sim. Mas eu reconheço também a visão criativa do Rafa, né? Porque foi combinado. Agora, eu consigo ver a Cachalote praticamente como ela é uma continuidade da minha obra, né? Não vejo como uma coisa à parte. Eu acho que muitos temas que eu já gostava de tratar estão ali, uma certa forma de conduzir narrativa está ali. Minha tendência é gostar de finais abertos, mesmo em narrativas longas, está ali. E alguns trechos dessa HQ eu acho que em especial a história do Túlio e da Vita, daquele casal que tem uma filhinha e tal, é o elemento mais semelhante, a meu ver, com a prosa que eu escrevo mesmo, né, que porém desenhada ali pelo Rafa, com toda a contribuição dele, visual, dando uma dimensão nova. Mas tem partes, principalmente na história talvez do chinês, do Shu e do Rick, né, o playboy que vai para a Europa, que são argumentos iniciais do Rafa, e ele chegou a escrever partes disso, né? Eu acho que às vezes tinha ideias que ele falou para mim, e a gente concordou em usar, e na hora de eu escrever eu sentia que eu não estava conseguindo chegar na verdade daquela cena, daquele personagem, daquela sequência, com a mesma capacidade que ele próprio teria, né? E eu cheguei a te pedir isso, e algumas vezes foi iniciativa tua, em outras eu pedi para ele, né? Me manda um texto sobre isso. E eu tentava, a partir do texto dele, dar uma mexida, contribuir um pouco e encaixar no roteiro. Então eu vejo o meu trabalho como escritor, como romancista na Cachalote, mas também vejo a visão criativa do Rafa junto, né? Uma combinação. E eu gosto de acreditar que tem uma simbiose tamanha ali que é quase como se fosse um livro de um único autor, né? É a sensação que eu tenho, pelo menos. Não sei se todo leitor concordaria com isso, mas para mim eu tenho essa sensação. Valeu, galera. A Ana quer saber do João, quer que o João conte um pouco da experiência da Ragu.
como surgiu, onde se encontra para comprar, se há intercâmbio para publicação de desenhos na Ragu e como se decide o conteúdo. Ela quer, pelo visto, quer participar mais da gloriosa Ragu. Então, primeiro, a Ragu está aberta aí a colaborações. Tem quanto tempo? Surgiu quando, João? Tem 10 anos. Esse ano a Ragu fez 10 anos. É uma resistência. Da zero para cá são 10 anos. E a gente foi presenteado esse ano exatamente com a impossibilidade de fazer a Ragu 10 anos, né? A gente não conseguiu da maneira como a gente costumava fazer, que era através de lei de incentivo. Mas aí a gente decidiu e vai fazer de toda forma. Esse ano ainda sai uma edição da Ragu, que é a Ragu Cordel, que são adaptações da literatura de quadrinhos, ou da literatura de cordel para os quadrinhos. Então, com uma certa liberdade, na verdade, de adaptar textos, vamos dizer, da poesia popular para os quadrinhos, não só especialmente literatura em quadrinhos. Então, a gente está fazendo esse ano essa coleção de Ragu Cordel. Então, tem 10 anos que a Ragu existe. A gente, desde o início da Ragu, sempre teve aberto e recebeu muito material para publicação de gente que a gente não conhecia, nunca viu e que mandava, na época ainda, em 99 foi quando a gente começou, em 2000, na verdade, foi quando saiu a revista. A gente recebia muita coisa ainda por correio, né? Então, hoje, esse tempo não volta mais, né? Mas a gente sempre teve aberto para receber. Algumas pessoas a gente convida porque a gente já conhece. Então, o conteúdo da revista ele é editado por mim e por Mascaro, mas a gente conta sempre com a colaboração de Flavão, que está sempre com a gente, Samuca e outras pessoas que estão em torno. A gente gosta de pedir opinião, gosta de saber o que é que as pessoas acham do material, deixando bem claro que quem manda é a gente, mas assim, a gente sempre escuta muita gente para fazer a edição. Qual era o que era mais que ela perguntava? Eu queria mais como fazer para mandar material, etc. Então, a gente... Como é decidido o conteúdo? Então, a gente, nesse sentido... Alguém quer participar, pelo visto. A gente é bastante caótico, basta mandar para o e-mail meu ou de Mascaro. A gente não tem um esquema, uma estratégia, um modelo aí para envio do material. É só pegar o e-mail da gente e mandar. O meu e-mail é joaolinha@terra.com.br. Pode mandar e a gente responde sempre. É isso aí. A gente está agora, na última Ragu, que a gente fez no ano passado, a gente também fez um esforço grande de abrir para quadrinistas de outros países, né, especialmente da América do Sul, porque a gente percebe que a gente está, na verdade, com as costas voltadas para a América do Sul. E muita coisa se publica aqui, muita coisa boa, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, e a gente simplesmente não conhece, e a gente está sempre olhando para a Europa e para os Estados Unidos e esquecendo de travar esse contato, diálogo com a coisa que se produz aqui na América do Sul. Bacana. Como temos pouco tempo, já poucos minutos aqui, e as perguntas, eu vou repassar as perguntas que tem e-mail para os debatedores, para os grandes participantes aqui, e vou... tem uma última do Rafael, assim, que eu acho que dá uma noção, vocês vão ouvindo alguma coisa mais interessante, aproveitando o pouco tempo que temos. Ele pergunta qual HQ é considerada para cada um de vocês aqui um clássico no gênero, no gênero HQ, isso valendo para publicações nacionais e estrangeiras. Aí eu acrescentaria um pouco para ficar, inclusive por mais jovens que querem entrar nesse glorioso campo da HQ, além de um grande clássico, o que é que vocês acham fundamental para um jovem que já rabisca, que está nessa área, que quer fazer uma trajetória aí no mundo da história em quadrinho? Primeiro, um clássico, valendo para todos, e o que vocês acham fundamental na formação mesmo, numa educação ali quadrinística? Tem muitos clássicos. É difícil de
escolher um. Acho que eu sou muito fã de um cara, um japonês chamado Taiyo Matsumoto. E o livro dele saiu pela Conrad há uns 3, 4 anos atrás já. Saiu em 3 voluminhos, chamava Preto e Branco. Era a história de 2 crianças num mundo ficcional, assim, uma cidade inspirada no Japão. E que eram meninos de rua, assim, um menino mais velho e um menino mais novo, eles se cuidavam um do outro. E eles fantasiavam que aquela cidade era a cidade deles, que eles eram donos daquela cidade. É super bem escrito, é lindo, assim, um desenho de chorar, de lindo. E não tem a ver com o mangá que as pessoas conhecem. Não é aquele desenhão de olhão, né, de mangá. É um desenho japonês muito influenciado pelo quadrinho europeu. Eu acho que para começar a fazer quadrinhos, para quem está começando a fazer quadrinhos e quer continuar e ambiciona em publicar suas histórias, eu acho que é ir um passo de cada vez. É muito comum o sujeito ser massacrado por uma ideia errônea que ele faz do mercado, né? Que eu acho que é uma coisa de juventude também, quando a gente está querendo muito escolher já, decidir, né, o que quer e como a coisa vai funcionar. Você pula etapas e esquece de fazer o dia a dia, assim, né? Então eu acho que comece pequeno, faça suas pequenas publicações, seus fanzines, mostre para os seus amigos, né, distribua na escola, na faculdade, comece a ficar íntimo daquele ambiente, né, que é de desenhar e passar para frente, porque o quadrinho é basicamente publicar e mostrar o seu trabalho, porque outras pessoas dialoguem com esse material. E trabalhe com amigos, né, se una com caras bons, que você tem afinidade, acha que bate o santo ali, e comece por aí. E tente descobrir que tipo de quadrinho você quer fazer. Né? Se você quer fazer um quadrinho infantil, se quer fazer um quadrinho adulto, sua história é longa, sua história é curta, se você é um cara de humor, se você é um sujeito que gosta de terror, de suspense, de super-herói, né? Se você gosta de histórias sérias, adultas, temática mais adulta. Leia bastante, muita música, muito cinema. Todas essas coisas influenciam muito o conteúdo e ajudam a entender que tipo de conteúdo vocês querem fazer. Não seria injusto, chegaram tantas perguntas sobre a tua relação com teu pai, com o Laerte, seria injusto se eu não lesse pelo menos uma. E tem uma aqui que é bacana, do Paulo, ele fala que você já fez uma HQ com ele, né, com o Laerte. E gostaria que você comentasse o trabalho dele recente e se tem plano de fazer um livro, uma HQ, alguma coisa de mais fôlego só com ele. Para contemplar os laertianos, que eu também sou um deles e tal, acho um gênio. Eu também acho um gênio. Sou muito fã e a gente gosta muito de trabalhar junto. Já fizemos vários projetos juntos. Durante um longo período eu fui animador, né, e trabalhei como animador mesmo. Depois dirigi animação. Então a gente fez um clipe do Patofu. Depois a gente fez um curta-metragem, chamava Aquele Cara, que era o roteiro dele, com os meus desenhos. Agora, mais recente, ele lançou o Muchacha, né, que foi o último livro dele, pela Companhia das Letras. E pediu para fazer umas 10 páginas finais, assim, que é um livro completamente metalinguagem, né? Meta-quadrinho. Então, uma personagem dentro da história era quadrinista e fazia histórias sobre a novela que passava na televisão nos anos 50, né? E que as pessoas conheciam. Então, ela fazia uma reinterpretação dos personagens do livro. E ela tinha 21, 18 anos, uma coisa assim. E ele queria que eu fizesse como uma menina de 21, nos anos 50, no estilo da época. Então foi legal, que a gente bolou junto, ele também bolou o roteiro. A gente gosta, se diverte, trabalhar junto. Ele é um cara muito generoso também. Quando a fim de fazer um trabalho coletivo, ele é muito generoso e a gente bate, conversa bastante sobre isso. E quero trabalhar para sempre com ele. Difícil é convencer ele a fazer coisas mais... Ele tem, ele tem essa relação diária com esses conteúdos que ele faz.
Tá velho hoje em dia. Mas ainda tem muito gás, desgraçado. Vamos fazer bastante coisa ainda. Então, João, retomando a pergunta, que é meio um clássico, se você conseguir economizar, e o que você acha importante para a brava juventude se iniciar nos quadrinhos e adiante? Para mim, o meu clássico, eu não tenho nem dúvida, é Fábio Zimbres. Porque Fábio Zimbres é um desenhista, é um quadrinista, é um artista do Rio Grande do Sul, um gaúcho, que vendo os desenhos dele, quando eu ainda não era desenhista, foi que eu entendi que eu podia ser desenhista. Porque o desenho dele é completamente, usando a expressão estranha para o tema, atonal. É completamente fora de todos os princípios aí de anatomia e toda a arquitetura do desenho e tal. Então, acho que Fábio Zimbres é um cara que, na verdade, subverte muito o jeito de narrar e o jeito de desenhar e foge dessa ditadura do desenho realista e tal. Então, para mim, é o clássico. E essa coisa de o que fazer, quem está afim de desenhar, acho que a primeira coisa é essa, é você despreocupar, né, desse caminho padrão de desenhar, que é desenhar a realidade como ela é. Então, é desenhar a realidade como você pensa e imagina que ela é, como você quer que ela seja, né? Então, ficar muito à vontade para isso. Eu queria só fazer uma publicidade aqui da Livrinho de Papel Finíssimo. Hoje vai ter um grandiosíssimo lançamento dessa editora que é muito massa e vai ser de uma obra, inclusive, adaptada, de literatura adaptada para os quadrinhos. Uma obra de Jack London, não é isso, Camilo? Que vai, adaptada por Otto, um quadrinista aqui pernambucano, né, numa edição bem a cara da Livrinho de Papel Finíssimo, feito literatura e quadrinhos de guerrilha. Bom, o Xinxim da Baiana. 7 da noite. R$5. O meu clássico é meio óbvio, mas eu preciso ser honesto. É Chiclete com Banana e Piratas do Tietê, cara. Não dá pra inventar, né? Quando eu tinha 9, 10 anos de idade, meu pai comprava todos os números e imediatamente depois de ler, ele botava pra mim e dizia: vai no seu saco, lê isso aí, guri. Vai te formar, vai criar caráter. Como dizia o pai do Calvin, né? E o resultado, na época que essas revistas eram publicadas, eu tinha 8, 9, 10 anos, eu lia tudo. E aquilo ali foi para mim não só o início da paixão pelos quadrinhos, como pela leitura também, né? Fez parte do início da minha paixão pela leitura como um todo. E, enfim, são trabalhos extraordinários. Não é só porque foi também o meu primeiro, né? Mas assim, porque são coisas que eu releio hoje e ainda acho extraordinárias. E de dica, eu acho que eu só complementaria o que o Rafa falou, né? De quando alguém que vai fazer quadrinhos, talvez tenha que, ou no meu caso, pensar mais em escrever para quadrinhos, né? Pensar também no cinema, principalmente no cinema e na literatura, não no sentido de decalcar, né? Eu vou fazer uma história em quadrinhos como um filme do Tarantino, ou escrever uma história em quadrinhos, fazer um romance gráfico como o Grande Sertão Veredas, né? Não nesse sentido, mas de conhecer essas outras linguagens a fundo, porque o quadrinho carrega um pouco das duas, né? Da palavra, da imagem, e o quadrinho não é imagem estática, né? A imagem é estática, mas é sequencial. O que realmente importa é que tu tem um quadrinho após o outro, né? Essa coisa da sintaxe das imagens é que dá, para mim, a grande natureza da linguagem de quadrinhos. Então é quando tu vê uma descrição, talvez, num romance, você sabe que um escritor consegue passar todo um sentimento de um personagem, uma ação, só descrevendo um cenário, sabe? Como levar isso para o quadrinho, né? Através da descrição visual, ou, não sei, um diretor que faz uma coisa acontecer fora de cena, e, no entanto, ele sabe o que está acontecendo, né? Esse tipo de especialidade de autores nessas outras linguagens, eu acho que tem que consumir muito. Eu, quando escrevia a Cachalote, muitas vezes usava coisas de prosa e de cinema como inspiração e tentava levar aquilo para o quadrinho, imaginar as páginas que seriam desenhadas fazendo essa ponte. É a dica que eu daria para quem vai escrever para quadrinhos. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais essa mesa gloriosa com esses caras que eu admiro, mas não acabou por aqui. Eles estarão em
inclusive com a minha presença também. Estaremos autografando nossas grandes obras aqui no café, aqui no espaço de autógrafos da Fliporto. Então, queria agradecer a todos a participação, foi muito agradável e, pô, continuo, agora sou mais fã de vocês pela parte falada. Já era pela escrita, pela desenhada, agora pela fala propriamente dita. Essa outra forma de narrar a vida. Então, boa tarde e muito obrigado.